Olá, então, tudo bem? Vamos retornar de novo com mais um vídeo, continuando com esse nosso pequeno curso, pequeno seminário sobre a civilização pré-colombiana. Certo? Então, a gente veio falando dos povos da Mesoamérica, certo? Falamos dos maias, primeiramente, e depois falamos dos astecas. Mas existe outro grande povo muito conhecido e com uma civilização que tem bastante registro dela, bastante a arqueologia encontrou muitos vestígios dessa civilização, por isso que ela também foi escolhida. São os incas, certo? Diferente dos astecas e dos maias, os incas não faziam parte da Mesoamérica. Os incas faziam parte dos Andes, das sociedades andinas, que é aqui da América do Sul, né? A parte ali da Cordilheira dos Andes, que abrigava países como Bolívia, Equador, Chile, parte da Argentina, né? E principalmente o Peru, onde era a capital do Império Inca. Eu falo Império porque os Incas, assim como os Astecas, também formaram um império, certo? Ao contrário dos Maias, os Incas também formaram um grande império de mais ou menos, se fala em 12 milhões de habitantes. Então, um grande império com capital em Cusco, certo? Que dominou aquela região e se prolongou por praticamente 4.000 quilômetros, né? Um grande império numa região que se difere da parte da Mesoamérica por ser uma região de muitas montanhas, certo? A cidade de Machu Picchu, por exemplo, fica a 2.400 metros de altitude. Então, essa civilização já teve uma agricultura um pouco diferente, certo? Um pouco diferente do que os astecas e os maias, né? Porque ela teve que se adaptar a uma geografia bem complicada e mesmo assim construir uma grande civilização, passando por cima de grandes dificuldades, certo? Então, vamos então falar um pouco sobre os Incas. Vamos falar um pouco sobre os Incas e espero que gostem dessa pequena apresentação. Vamos lá, então. Vamos falar sobre os Incas. Os Incas. Os Incas, então, como eu falei, eram uma civilização localizada na região andina, na região que faz parte da Cordilheira dos Andes, ali próximo, que estava, né, na região, tinha a região litorânea do Pacífico, certo? E nessa região se localizavam os países, como eu já falei, né? Peru, Chile, Bolívia, Equador, Argentina também, né? Pegava uma parte da Argentina. E como eu havia dito em outros momentos, os Incas, eles acabaram existindo vestígios dos Incas, inclusive no Brasil. No Brasil ainda encontraram alguns vestígios da civilização Inca, ou seja, o território que hoje é o Brasil, né? Na época não, mas aí um vasto território foi ocupado por eles, eles vieram de norte a sul, leste a oeste, né? Um grande território. Esse território, a princípio, bastante hostil. Eles tiveram que passar por grandes dificuldades para cultivar a sua agricultura, para manter a sua agricultura, né? Para criação dos animais, porque ao contrário dos maias e dos astecas, os incas criavam animais para utilizar a sua pele, para utilizar eles como alimento, né? Então, vamos dar uma olhadinha em mais coisas e assuntos sobre os Incas. Os Incas, então aqui, ó, nós olharmos, ali tem as cidades que os Incas praticamente dominaram. Então a gente vê Tumbes, Lima, Cusco como uma capital do Império, certo? Cajamarca, né? Ali no Oceano Pacífico, ali o Titicaca Valley, é o Lago Titicaca,
certo? É o Vale do Titicaca. O Titicaca é um lago muito importante, né, para os incas. Um lago que está acima do nível do mar. Então, o Império Inca ali se estendeu até mais do que a data que está ali, certo? Quando realmente caiu é um pouco 1571, certo? Então ele está ali nessa região geográfica, certo? Então eles até se expandiram, eles vieram para cá, né? Existem indícios daqui, né, de regiões aqui que fazem parte do Brasil hoje, que tinham, os incas deixaram vestígios, certo? Então, as origens dos incas, certo? Os incas, assim como os outros povos, né, os maias e os astecas, eles se originaram de outras civilizações, certo? Outras civilizações viviam ali naquela região, né, chamada de Chavin, né? Entre 900 a.C. a 200 a.C. Então, foram povos que foram se desenvolvendo, pequenos povos, né, que foram se desenvolvendo, e com suas culturas, com seus costumes, a sua religião, até meio separados entre eles e tal, né? Mas cada um vivendo de forma ainda meio nômade, certo? Então, essas outras civilizações ficaram ali, e dali se originaram outra civilização, a Inca, certo? Que começaram a dominar essa região, a região de Cusco, certo? Desde o ano 1000. Então, a partir do ano 1000, os incas começaram a formar um grande império, certo? Começaram a unir essas pequenas tribos, essas tribos chavins, e foram unindo até que se formou um grande império, certo? Na cidade de Cusco. Esse grande império tinha como capital a cidade que hoje é conhecida como Cusco. Inclusive tem Machu Picchu, né, que próximo de Cusco, que é uma cidade que ainda está preservada, né, as suas ruínas, e muitas pessoas vão lá para visitar de Machu Picchu, certo? Então, a partir do século XV, ou seja, 1400 e alguma coisa, o povo inca que dominava aquela região desde o ano 1000, certo? Desde o ano 1000 ele dominava aquela região, e ele começa um processo de centralização. Ou seja, ele começa a centralizar o poder na cidade, na região, na cidade de Cusco, onde começam a criar seus imperadores, né, nessa cidade. Ele centraliza o poder, ele começa uma conquista territorial. Essa conquista territorial, ele começa a dominar outros povos, né, que ali habitavam, né, nessa região, e vai dominando, vai expandindo territórios, como todo povo que cria um império, como todo povo que domina outros povos. Eles foram expandindo territórios, começaram a cobrar impostos, e assim foi se expandindo esse domínio inca, esse império inca, certo? Então, a partir do século XV, esse processo se centraliza e começam a conquistar territórios e expandir o império, né? Como ali, um vasto império é formado um vasto império, né? Em torno de 4.000 quilômetros. Então, ele se estende demais esse império. Né? Um império que vai de parte da Colômbia até a Argentina. Então, ele pega toda aquela costa que a gente viu e, como eu falei, ainda assim, para o lado leste, né, do Pacífico para o leste, ainda assim encontrando vestígios de alguma coisa dos incas no Brasil. No Brasil ainda também, apesar de não ter nada concreto, mas alguns vestígios foram encontrados de populações, porque naquela época, né, não existia o cavalo, então as dominações era tudo percorrido a pé no meio das montanhas, então era mais demorado o processo de conquista, certo? Porque se você tem cavalos, os cavalos são rápidos e eles acabam conquistando um vasto território. Você consegue ampliar, né, muito mais rápido.
que era o que acontecia na Europa. O cavalo veio parar aqui na América a partir dos europeus que vieram. Eles não conheciam o cavalo, certo? Eles não conheciam o cavalo, então era tudo a pé, né? Era tudo feito a pé. Eles caminhavam, iam conquistando, né? Como tinha uma força militar muito grande também, e eles iam conquistando territórios. Todos esses povos que eram conquistados, eles eram obrigados a pagar impostos. Os impostos, ao contrário do que eram os impostos para os astecas e para os maias, os impostos eram cobrados às pessoas, por ser uma pessoa. Você era cobrado não pelo que você produzia, mas era cobrado um imposto da pessoa, porque por ela existir, você cobrava um imposto dela, certo? Então, assim, eles conquistavam territórios, agregavam pessoas, e essas pessoas pagavam impostos para o Império, certo? Para o Império Inca. Mas era um império muito bem organizado. E, segundo os espanhóis, um império que muito justo. Eles trabalhavam numa questão de igualdade. Apesar de existir também estratificação social, mas eles viviam mais harmonicamente que outros povos. Não era um povo tão conquistador e tão violento quanto os astecas, de invasões, mas eles, né, eram um povo que viviam harmonicamente, mas um povo parecia mais justo. Até os espanhóis, quando chegaram aqui, eles encontraram que eles falavam que era um povo justo, que eles viviam justamente entre eles, igualdade entre as pessoas, certo? Apesar de algumas coisas que foram feitas também, mas enfim, em comparação com os outros, eles eram um povo mais igualitário, né? Então, como eram feitas essas integrações desses povos? Impressionantemente, eles construíam estradas, muitas construções de estradas. É impressionante as ligações de várias cidades desses 4.000 quilômetros e estradas feitas pelos incas no meio das montanhas. Isso ligou. Eles não conheciam a roda, eles não tinham conhecimento da roda ainda, certo? Então, tudo era feito a pé, com lhamas, e essas estradas abertas, né, elas ligavam a cidade de maneira impressionante no meio das montanhas. Né? Um terreno hostil, uma geografia complicada, uma altitude, né, e eles fizeram ligações entre as cidades. É um destaque mesmo as estradas que os incas construíram naquele meio, naquela geografia complicada da qual eles viviam, né? Então, eles foram grandes construtores de estradas. Falando agora um pouco da política. Semelhante aos astecas e aos maias, eles tinham um governo teocrático, ou seja, o representante do povo, né, o político, o rei, o imperador, era uma personificação do Deus Sol. O Deus Sol é o Deus mais importante dos incas. Para os incas, o Sol, sem o Sol, nada poderia existir, certo? Então, eles têm templos construídos para o Deus Sol. Nós vamos ver mais adiante, vamos falar bastante do Deus Sol. Ele é o principal deus dos incas. Como era um império, esse Deus Sol, vários templos em várias cidades incas foram construídos em homenagem ao Sol, a esse Deus Sol. E o governante, o rei que governava a cidade, também ele era uma representação desse Deus Sol. Deus Sol deu esse poder para ele governar a cidade, certo? Então, assim, como os incas anteriormente se juntavam em pequenos, eram outros povos, os primeiros chefes incas eram chamados de Sinchi, certo? Eram chefes de cada povoado, de cada cidade, se chamavam Sinchi. Porém, um desses Sinchi, chamado Inca Roca, ele acaba unificando, né, e tendo um controle total e um estado único. Justamente por isso, por esse chefe total, né, geral, né, dessa unificação do estado, desse chefe chamado Inca Roca,
que foi o primeiro soberano Inca, né? O termo Inca, né, é dado ao nome do povo justamente por causa desse primeiro soberano, que se chamava Inca Roca, que unificou todos esses povos, juntou todos esses sinches, esses primeiros chefes incas, e acabou unificando num império, certo? Então, o Inca é do nome Inca Roca, certo? Ele foi o primeiro soberano e ele unificou o império, certo? Depois, os próximos imperadores eram chamados Manco Cápac. O Manco Cápac, muitas pessoas, outros estudiosos não sabem ainda ao certo se significava uma dinastia ou uma única pessoa, mas eles acreditam que sim, era referência a uma dinastia. O início do Império, Manco Cápac fazia parte de uma... Manco Cápac faz parte de uma dinastia que ia sucessivamente, certo? Fazendo com que esses reis, esses imperadores, viessem dominando a partir dessa dinastia. Porém, né, não era uma família só que dominava, não eram filhos, e sim era a meritocracia. Nós vamos falar sobre isso, certo? No último item aqui do slide fala, esses Manco Cápac, esses reis, esses imperadores, eles eram imperadores não porque eles eram filhos de outros imperadores, e sim porque eles tinham meritocracia, porque eles mereciam isso. Eles faziam algo pela população, certo? Eles faziam algo, eles eram praticamente eleitos pela população, sabe? Representando o Deus Sol. Então, independente de família, independente de filho de rei ou não filho, eles eram, por meritocracia, por fazer algo pelo povo, eles acabavam sendo diferentes dos astecas e dos maias, que eram uma linhagem. Eles, por meritocracia, se tornavam os imperadores e os reis desse império, certo? A estratificação social não era tão organizada quanto as dos astecas e dos maias, certo? Não tínhamos o rei, os nobres, os escravos, os sacerdotes, né? Ela não era tão organizada quanto essa pirâmide social, não era tão organizada quanto os astecas e os maias. Os incas, na verdade, viviam numa sociedade, como eu falei, um pouco mais igualitária. Apesar de o imperador ter o poder total em toda a sociedade, poder político, militar e religioso, como diz ali, ele era um poder político, social e religioso, ele não se submetia aos nobres que organizavam a cidade. Ele era muito respeitado justamente porque ele era essa personificação do Deus Sol. Então, ele era o comandante, ele que organizava, ele era a lei do Estado Inca, né? do Império Inca. Então, ao contrário dos maias e dos astecas, que eles tinham os nobres que na verdade faziam as leis, executavam as leis, cuidavam da organização social, tudo passava pelo imperador no Império Inca, certo? Era um pouco diferente. Economia e sociedade, certo? Economia e sociedade Inca. Ailu era as aldeias da sociedade Inca, era a base da sociedade Inca. O que eram Ailus? Ailus eram aldeias que viviam nessas montanhas, certo? Pequenas aldeias que se chamavam de Ailu, todas submetidas a um poder central, mas tinham uma pequena organização. Então eram pequenas aldeiazinhas, depois eu vou mostrar uma foto para vocês entenderem, no meio das montanhas, que faziam essa base, a base dessa sociedade, certo? As menores normalmente dependiam das maiores, certo? As maiores
sempre subjugavam as menores. Mas, enfim, existiam grandes Ailus e pequenos Ailus, conforme o território, como eu disse, esse território muito montanhoso. Então, em algum lugar você pode fazer mais as aldeias maiores, em outros lugares você faz as aldeias menores. Todas elas ligadas por grandes estradas, como eu falei. Construções de estradas foram primordial no meio das montanhas para ligar essas duas sociedades, essa sociedade inca entre vários Ailus, entre várias aldeias, né, do Império. A agricultura era feita em zona montanhosa, né, na zona mais montanhosa, ou seja, ali nos Andes, na cordilheira, ali naquela região do Peru, da Bolívia, do Chile, a região montanhosa, era praticada uma agricultura diferente da agricultura asteca, que era feita nos rios. Vocês lembram que eu falei? A agricultura asteca era feita no rio e era utilizada aquela água do rio, né? Ela era utilizada, os resíduos da água, né, os nutrientes daquela água eram utilizados para irrigar as colheitas. Nos Incas era diferente, como era uma região montanhosa e não tinha tanta água como nos planaltos mexicanos, era um pouco diferente a prática dessa agricultura que nós já vamos ver, né? E na região litorânea, ali, era realizada mais a questão da pesca, certo? A pesca era muito utilizada na região litorânea, até porque era uma grande fonte de alimento, certo? Mas agora nós vamos entrar num ponto que difere bastante a sociedade inca da sociedade asteca e maia, certo? Este é um ponto crucial na questão econômica. Eles criavam animais. Eles criavam animais para comer, para transporte e para a lã, certo? Eles utilizavam. Por quê? Porque eles criavam lhama, criavam alpaca e vicunha. Porque eles viviam numa região montanhosa. Uma região montanhosa normalmente é uma região muito fria. Ao contrário dos planaltos mexicanos no Caribe, que era muito calor, né? Não existia frio naquela região, não era frio, né? Eles não precisavam de lã, eles precisavam só cobrir o corpo. Então, eles criavam lhama, alpaca e vicunha para lã, carne e transporte. Eles utilizavam os animais para transporte. Então, a pecuária, certo, era usada na sociedade inca, nas montanhas, porque eles eles utilizavam para muitas coisas a pecuária. Então, era uma base importante da sociedade, esses animais que eram utilizados muito pelos incas, né? Essa é uma boa diferenciação que a gente pode fazer dos astecas e dos maias e dos incas. Os astecas e os maias não precisavam, né, de lã, né? Ao contrário dos incas, que realmente precisavam de lã e utilizavam para o transporte de uma cidade a outra nas suas estradas os animais. Tudo bem? Então, assim, ó, o cultivo, a agricultura dos incas, ela era praticada num sistema que se chamava sistema de terraços. O que é esse sistema de terraços? Depois eu vou mostrar uma foto para vocês entenderem melhor. Eles eram terraços, eles eram construções em pedra e ali eram plantados os alimentos para reaproveitamento de água. Como muitas vezes a água era escassa, a água das chuvas, quando vinha, ela ia descendo como uma escada. Então ela era aproveitada lá em cima e lá embaixo a mesma água. Conforme as chuvas, eles armazenavam ou escoavam essa água para irrigar as plantações. Então, a partir desse sistema de terraços, o aproveitamento de água era muito bom, porque em muitos períodos era escassez de água, não chovia. É um lugar onde não chovia muito.
certo? Então, eles precisavam desse aproveitamento de água, não tinham muitos rios, certo? Que irrigavam aquele lugar. Então, nas montanhas, eles precisavam muito das águas das chuvas e eles aproveitavam nessa forma do cultivo através de terraços, certo? Toda a produção agrícola, ela era armazenada, né? Ela era armazenada para sustentar principalmente nobres, sacerdotes e militares para, né, que precisavam de alimento para guerrear, certo? Os sacerdotes, né, a parte religiosa também é muito importante, os nobres também, né? Então, principalmente, produção agrícola era voltada a essas três classes, nobres, sacerdotes e militares. Mas os excedentes eram estocados e depois, posteriormente, repartidos entre a população, certo? Conforme a população necessitasse de alimento, certo? Olha aqui o que eu estava falando, ó. Aqui era o Ailu, né? Os povoados, vejam só, as casas no meio das montanhas, aqui é uma representação, claro, né? Mas depois de Machu Picchu você vai ver essas casinhas, né? Construídas e esse sistema de Ailus, de pequenas aldeias que ficavam ali naquela região montanhosa e esse povo vivia ali. Se vocês repararem, por exemplo, na imagem, né, nessa representação, nós vemos aqui as ilhamas, né? As ilhamas, que eram muito utilizadas para lã também, principalmente para lã, porque se você vê ali na representação, eles estão cobertos de lã, porque região montanhosa normalmente é uma região fria, né? E eles precisavam dessa lã. E aqui, ó, aqui é Machu Picchu, certo? Então, ali, hoje, como ela é hoje, então, esse sistema de terraços, certo? Aqui nós temos um sistema de terraços, e ali você vê as casinhas, né? As casinhas que seriam os Ailus. Essas casinhas são os Ailus, as aldeias, né? Que se formavam ao redor das montanhas. Olha só, aqui também é Machu Picchu, certo? Então, como uma região montanhosa, a água ia descendo e ia irrigando todas as plantações, com as casinhas, que seriam os Ailus, as aldeias, que cuidavam dessas plantações e cuidavam dessa água e o excedente, né, do trigo, feijão, né, da abóbora, enfim, era isso que os Ailus, né, as pequenas aldeias que eram ligadas por estradas, se você reparar ali, tem grandes estradas ali ligando um lugar ao outro, certo? E essas aldeias são pequenas aldeias, porque não tinha como fazer grandes cidades numa região tão montanhosa, então era feito pequenas aldeias, ligadas entre elas a partir dessas estradas. Muito bem? Então, agora vamos falar um pouco sobre religião. Então, vamos falar um pouco agora, então, de religião, né? A religião desse povo Inca. Como eu falei, eles cultuavam o Deus Sol. O Deus Sol era o chefe Inca e seu descendente, certo? Então, o chefe Inca, ele era representante do Deus Sol e ele era a autoridade, também, como falei, política do povo, certo? Os Incas eram conhecidos como filhos do Sol, né? Todos os Incas chamados de filhos do Sol. O Sol, para eles, como diz ali no último item, era um elemento glorioso de luz, né? Segundo eles, né? Sem Sol não podia ter colheita, sem Sol não víamos a luz, era escuridão total. Então, eles cultuavam muito o Sol e nós vamos ver que eles têm templos do Sol por praticamente todo o Império, certo? Né? Aí vem um pouco
da religião deles, o deus Viracocha, certo? Ele era o deus criador, né, e funcional, o pai do sol e o pai da lua, era o Viracocha, né? Ele tem o lago Titicaca, aquele lago que é acima do nível do mar, certo? Nesse lago, ele emergiu em forma humana, né, e transformou a humanidade, né, criou a humanidade, né? Esse é o deus Viracocha. Ele criou o sol e a lua, responsável pelo destino de todos os homens. Ou seja, o deus sol é o mito de criação desculpa, o deus sol não, o Viracocha é o mito de criação do povo inca. Ele emergiu e criou o sol e criou a lua. Esse é o Viracocha, deus Viracocha, uma representação na parede lá de um templo, inca, né? Ele está ali criando o sol e criando a lua, certo? O Inki, que é o famoso Deus Sol, né? Chamado de Deus Sol, e ele é filho do Viracocha, certo? Porque o Viracocha saiu do lago Titicaca, criou o Inti, o Deus Sol, né? Esse Deus, normalmente, ele era chamado, ele era convocado para as boas colheitas e o fim das doenças. Sempre que não se tinham boas colheitas, quando o povo tinha alguma enfermidade, eles chamavam muito o Inti, né? O Deus Sol, por isso que ele era um Deus muito importante, porque ele fazia com que aparecesse o Sol, a partir do Sol você tinha boas colheitas, né? E para o fim das doenças, né? Alimentava a terra e os seres que nela habitavam. Ou seja, era o alimento. O sol era a luz para o povo inca, e essa luz irradiada, né? Ele alimentava a terra e alimentava os seres que nela habitavam. E ele era irmão e companheiro da lua. Viracocha era o pai dos dois, ele é do sol e da lua, a lua seria irmão de Inti e companheiro dele, inclusive. Aqui temos Inti, uma representação, se nós repararmos, ela é de ouro, certo? Foi essa grande quantidade de ouro que existia, que o senhor Francisco Pizarro chamou muito a cobiça esse senhor Francisco Pizarro, né? Que acabou dominando o povo inca posteriormente, não muito facilmente, viu? Foi algo, depois nós vamos contar, foi bem difícil essa conquista aí do povo inca, não foi facilzinho que nem os astecas não, viu? Mais adiante a gente vai contar quando falar sobre o fim da civilização inca, certo? Tem a deusa Mamaquila, certo? Que é a deusa lua, e principal deidade feminina. Então, a Mamaquila, sempre que o assunto fosse nascimento, casamento, fertilidade, certo? Né? Todo tipo de nascimento, quando as mulheres estavam grávidas, eu chamava a Mamaquila, que o filho tivesse saúde, né? Para o casamento, para a união entre um homem e uma mulher, eles faziam com que eles rezavam a Mamaquila, eles chamavam a Mamaquila, né? E a fertilidade, né? Para que ela desse bastante filhos, né? Que essa mulher tivesse bastante filhos, ela sempre clamava por Mamaquila, certo? Que era uma deidade feminina, certo? E que era responsável por essa fertilidade. Ela era irmã, filha de Viracocha, e esposa de Inti, né? Companheiro, responsáveis pelo nascimento dos imperadores. Então, eles eram os criadores dos imperadores. Todo imperador era filho de Inti e Mamaquila. Entenderam? Então, era um representante de Deus Sol, Inti, e filhos de Mamaquila, certo? Então, todo homem que nascia para ser imperador, ou que se transformava em imperador, ele era filho também, né,
dessas duas deidades, né? Representante dessas duas deidades. Mama Kila, né? Ali do lado temos uma pedra que representa ela, né? Certo? Como uma lua, assim, em formato de lua, pois ela era a deusa da lua. E esta era a nossa querida Mama Kila. Pachamama. Pachamama era um mito de toda a América. Toda a América falava em Pachamama. Se você for no Uruguai, se você for na Argentina, eles vão falar de Pachamama. Certo? Pati, a terra, e Mama, a mãe. Mãe da terra, né? É o mito do nascimento da América. Certo? Dessa América do Sul, né? Então, para Pachamama, tudo que tivesse relação com a terra, colheita de cereais, frutas, cultivo de plantas, os animais, criação de animais, tudo, se alguma peste, por exemplo, algum problema, matasse vários animais, eles iam chamar para Pachamama, eles iam rezar para Pachamama para cuidar desses animais, para que esses animais não adoecessem mais, para que não faltasse carne, para que não faltasse lã, certo? Nem os animais para o transporte. Então, tudo que se referisse à terra era dedicado a Pachamama. Pachamama era a deusa da terra, né? Aqui temos uma representação, né, um monolito à esquerda de Pachamama, certo? Aqui uma representação, uma pintura, assim, do que seria a Pachamama para os incas, né? Ela era a terra, ela era as montanhas, ela era os rios, as águas, as árvores, tudo era a Pachamama. É uma deusa muito importante para esse povo, né? Assim, a fome e a seca, né, sempre eram atribuídas a forças do mal, certo? Forças do mal traziam fome e seca. Então, os deuses, eles eram chamados para lutar contra essas forças do mal, certo? E existiam, como eu falei, templos em homenagem ao Deus Sol, eram impostos a todo o território. Ali está escrito impostos. Por quê? Porque a partir do momento que você fizesse parte do Império Inca, certo? Qualquer cidade que fizesse parte desse Império Inca tinha que ter, obrigatoriamente, construir um templo para homenagear o Deus Sol. Certo? Então, se você for em todas as cidades que tenham características incas, todas as cidades que tenham costumes e cultura inca, vai haver um templo ao Deus Sol. Vai ter sido construído um templo ao Deus Sol. Certo? Esse templo eram feitos sacrifícios de animais e também, semelhante aos astecas, de humanos. Certo? Mas esses sacrifícios não eram constantes, como eram feitos contra os astecas, e sim, sempre que assumia um novo soberano ao trono, em épocas de catástrofes, epidemias e fome, eram realizados sacrifícios para o Deus Sol. Não eram cotidianamente feitos, por exemplo, os astecas faziam muito repetidos esses rituais. Os incas já não eram assim. E não se tem essas informações se eram arrancados do coração, como eram esses sacrifícios, mas se sabia que se faziam sacrifícios, certo? Esses sacrifícios eram realizados no templo, né? Esse templo do Deus Sol, e sempre em ocasiões mais especiais, né? Em ocasiões de ascensão, de catástrofes, epidemias e fome. Aqui é o templo do Sol, aqui é em Machu Picchu, certo? Aqui é o templo do Sol. Você vê ali a construção, né, no meio das montanhas, esse templo, né, as estradas que ligam, enfim. Aí temos o templo do Deus Sol, templo do Sol. Tá? E aqui, vamos falar um pouquinho agora da cultura e da arte dos incas, porque a arquitetura ela é muito forte nessa sociedade, né? Grandes construções em pedra,
também, pedras talhadas, pedras trabalhadas, né? Então, além de construir diversos templos, além de construir palácios, além de construir grandes ligações entre estradas, canais, foram feitos aquedutos para irrigar as plantações e muitas pontes. Pontes essas que até o século XX eram utilizadas, certo? Pontes, para nós termos uma ideia da estrutura das pontes que eles fizeram. Então, até o século XX, elas eram utilizadas, foram utilizadas pelos espanhóis, depois que os espanhóis dominaram a região, e foram utilizadas até o século XX. Muitas das pontes construídas pelo Império Inca, certo? A construção deles, a construção em pedra dos templos, do que eles faziam, das cidades que eles construíram, eram impressionantes, porque eles eram talhadas e perfeitamente encaixadas, era um mosaico as construções incas. E o que mais chama atenção é que não havia argamassa, certo? Não havia argamassa, então elas eram encaixadas, elas eram talhadas, cortadas para que se encaixassem uma outra, iam se sobrepondo e iam fazendo essa construção totalmente talhada, onde não passava uma agulha. Se você for em qualquer templo inca, muitas das construções, não todas, porque já o tempo foi deteriorando, mas muitas das construções você não consegue passar uma lâmina entre essas pedras, de tão perfeitamente encaixadas que elas eram, certo? Olha ali, ó, a gente tem a arquitetura inca, ó, no meio das pedras foram feitas com outras pedras, escadas, você vê que é toda uma região íngreme, uma região montanhosa, e essas construções, elas aproveitaram as pedras que já estavam lá, e aí criaram escadas. É incrível a construção, a arquitetura inca é incrível, pedras perfeitamente encaixadas e talhadas, olha só. Vem se perdurando aí ao longo do tempo, essas pedras perfeitamente encaixadas e trabalhadas, né? Imagina o trabalho para subir montanhas e eles não tinham a roda, né? Não conheciam a roda, então eles levavam essas pedras, às vezes no lombo das lhamas e a pé. Olha só essas construções em pedra de Machu Picchu. No meio das montanhas, né? Uma cidade. Ali podemos reparar, aí no canto direito, ali as Ailus, né? Que eram aqui no centro também, né? Os Ailus, que eram as aldeias, né? E as casinhas em pedra. E nós podemos ver ali, né? Como era praticada a agricultura de terraços, né? Ali onde é que tinha tipo uma escadaria, são as plantações, eles plantavam ali. Aproveitamento de água, como eu tinha falado, né? Agricultura. Não desenvolveram a escrita, certo? É um povo bastante evoluído, construíram grandes estradas, fizeram grandes construções em pedra, né? Pedras encaixadas, porém, eles não desenvolveram a escrita, eles não escreviam, não se encontrou nenhum tipo de vestígio de escrita desse povo, certo? Eu tinha falado dos maias, que tinham uma escrita ainda misteriosa, mas que tinham uma escrita, nós vimos lá em outros vídeos, né? A escrita desenhadinha lá, que ainda não se sabe bem o que ela quer dizer, mas para os incas ela não existia. Eles não tinham a escrita não fazia parte de sua cultura, certo? Os seus mitos, as suas lendas, as crônicas, né, os poemas eram passados através da tradição oral. A tradição oral ela era através da oralidade, eles passavam a cultura deles e foi passando ao longo do tempo essa cultura através da oralidade, certo? Então, eles não se encontrou nenhum registro em nenhum lugar inca, nenhum lugar onde os incas passaram, que houvesse a escrita. Então, suas lendas, suas crônicas, seus mitos, era através da oralidade, né? Tinha um calendário
com aspectos solares e com aspectos lunares, certo? Eles, né, a astronomia ali, eles tinham essa duas maneiras, muito parecido com os astecas e os maias. Os astecas e os maias também tinham um calendário solar e um calendário lunar, onde cuidavam os ciclos da lua, dos astros, para saber as colheitas, as plantações, enfim, né? Outra coisa muito curiosa que eles tinham era o quipu. O que era o quipu? Quipu era uma espécie de ábaco que eram feitos de cordinhas, certo? Eram várias cordinhas e que servia para a contagem. Os números, como eles não tinham a escrita, como os mais, por exemplo, tinham a ideia do número zero, né, na sua matemática e tal. Eles não tinham, os incas não tinham, eles tinham o quipu, que eram cordinhas que significavam números, conforme os nós que eram traçados, era um número. E temos um exemplo, ó, quipu, certo? Então, essa era, se nós formos ver a numeração, ó, um nó, 2, 3, e assim vai. São os quipus, né? Seria tipo um computador aí para os incas na época. E temos uma representação, né? Uma pintura dos quipus. Né? Você vê que é uma coisa muito comum na sociedade inca, né? Até hoje, certo? Olha aí, ó. Um descendente inca, certo? Um índio daquela cultura que aí está mostrando o quipu. Essa numeração de cordinhas, muitas vezes para contar, fazer a contagem das colheitas, quanta colheita se conseguiu, quanta colheita vai ser armazenada, através dessas cordinhas, eles iam contando, né, decimal, de número de 1 a 10, e assim eles se entendiam entre eles aí, né. Eles tinham também a arte funerária, certo? Eles tinham uma arte funerária que muitas vezes os mortos eram colocados algumas máscaras, certo? Quando os mortos eles morriam, os homens morriam, claro, provavelmente isso acontecia com os nobres, né? Os escravos e o povo comum não tinha essa ornamentação, mas os nobres sim. Eles tinham uma arte funerária, uma cerimônia, um ritual aí, eles colocavam as máscaras nos mortos, certo? Eles desenvolveram a metalurgia, a escultura e a tecelagem. Ou seja, eles desenvolveram uma metalurgia, principalmente uma metalurgia em ouro e prata, que foi o que atiçou a cobiça dos espanhóis, quando ficaram sabendo que naquele lugar, naquela região próxima ao Pacífico, existia muito ouro e muita prata desses povos. Então, vieram em peso para tentar pegar essa... Pois bem, então desenvolveram a metalurgia, né? Desenvolveram a metalurgia principalmente em ouro e prata, né? Que foi o que o senhor Francisco Pizarro botou o olho e quis roubar, saquear, e foi a partir disso, né? Das informações que vieram, que eles eram... né, que eles tinham
ouro e prata, né? E aí eles chamaram a atenção, certo? Chamaram muito a atenção do povo espanhol, e o povo espanhol, né, se organizou para tirar todo esse ouro, toda essa prata, porque lá na Europa já estava escasso ouro e prata, e eles queriam muito esse ouro e essa prata, certo? Então, como eu falei, né, eles viviam numa região muito fria, né, uma região montanhosa, uma região fria, e essa região fria, eles criavam os animais para a confecção dos tecidos, para a lã, para se aquecer, certo? Ao contrário dos outros, dos astecas e dos maias que viviam nos planaltos, no Caribe, que é sempre quente, ali eles viviam no frio, então eles tinham que fazer a lã, né? Eles criaram, eles tinham desenvolveram uma tecelagem, né? A partir dessa lã, então eles criavam roupas, eles faziam muitas roupas, principalmente com a pele dos animais, né? O couro dos animais, o pelo dos animais, para se aquecer, porque a região montanhosa é uma região fria. Então, eles desenvolveram a tecelagem, né? E a escultura também desenvolveram, né? Fizeram monolitos de pedra, como a gente viu, grandes esculturas, grandes arquiteturas, e fizeram também, eles desenvolveram essa parte, certo? Desenvolveram louças de barro também, né? A cerâmica inca. Aí nós temos alguns exemplos da cerâmica encontrada no Império Inca, nas cidades incas. Isso era um monólito inca, certo? Aí embaixo da cidade que ele está situado, está cercado, você vê que é um sítio arqueológico, que temos esse monólito inca, monolito ou monólito, né? Conforme o idioma aí que a gente fala. Aqui, ó, alguns exemplos da metalurgia inca, certo? Se a gente reparar, essa metalurgia aí que eu estou mostrando, ela é feita de ouro, né? Uma taça aí, um copo de ouro, alguns ornamentos aí em ouro, uma representação do Deus Sol, o Inki, todo em ouro, certo? Imagina os espanhóis vendo isso, né? O que não passou pela cabeça desses senhores, né? Que com certeza iam querer se apoderar, olha só, tudo ouro, ouro e pedras preciosas aí. Eram realmente que chamavam a cobiça. Muito ouro, muito ouro e muita prata se encontrou nessa região dominada pelos incas. Esse Império Inca tinha muito ouro, e os espanhóis e os europeus tiraram muito ouro desse povo, certo? Bom, aqui como eu mostrei nos outros dois, né, nos outros dois vídeos, temos aquele site, né, um mexicano e outro chileno, que eles falam sobre, são museus pré-colombianos, onde tem artigos, onde tem fatos arqueológicos, o que está sendo estudado hoje em dia a respeito dessa cultura, né? E então eu aconselho, eu sugiro que pesquisem ali você vai encontrar obras de arte, pinturas dessas civilizações Inca, Maia e Azteca, né? Não só delas, como tem de outras culturas, zapotecas, xixinecas, toltecas, enfim, todas essas culturas você vai encontrar ali muitas obras de arte, pintura e artigos que falam sobre essa civilização, certo? Agora, enfim, então, vamos falar um pouco sobre o fim dessa civilização, Inca, certo? Para começar, vamos falar
que quem foi um dos autores dessa luta contra os Incas foi Francisco Pizarro. Certo? Em 1531, ele coordenou várias conspirações, vamos dizer assim, para conseguir entrar nesse Império Inca, certo? E como ele conseguiu isso? Ele conseguiu isso por quê? Porque a civilização Inca era governada por Huayna Capac, certo? Huayna Capac morre, era o imperador Inca. Com a morte de Huayna Capac, o império se divide entre seus dois filhos, Huáscar e Atahualpa, certo? Então, isso, realmente, essa luta pelo poder do império, fez com que o império ele se enfraquecesse, né? Então, esses dois filhos, certo? Eles queriam ser os filhos do Deus Sol, certo? Eles queriam ser o governante da civilização, eles queriam ser os imperadores. Então, houve uma luta constante, certo? Entre esses dois filhos do imperador. Francisco Pizarro, ele acaba tendo contato com Atahualpa. E Atahualpa permite a entrada de Pizarro dentro desse império, certo? Mas eles queriam, por exemplo, Atahualpa foi forçado a converter-se ao cristianismo, porque os espanhóis, eles vieram aqui também, a Igreja Católica, ela queria fiéis. E os espanhóis, com essa justificativa de catequizar esses índios, de levar o cristianismo para eles, com essa justificativa, eles fizeram horrores, certo? E Atahualpa foi forçado a se converter, né? Mas ele não queria se converter. Ele queria cultuar o Deus Sol, certo? E Atahualpa, então, faz um pacto com Francisco Pizarro, porque ele, com medo que o irmão dele, né, tomasse o império para ele, ele falou com o Pizarro, e o Pizarro ele disse para matar o irmão dele. Ele estava com medo de perder esse império. Então ele chega para o irmão dele, para o Francisco Pizarro, e diz: eu quero que vocês matem meu irmão. Se vocês matarem meu irmão, eu lhe dou ouro e mais ouro. Ele sabendo, né, Atahualpa sabendo dessa cobiça, dessa ganância por ouro dos espanhóis, ele fez essa oferta. Pizarro foi lá, matou. E essa oferta também ia dar bastante ouro para ser libertado, certo? E Atahualpa ofereceu muito ouro para ser libertado. E Francisco Pizarro pegou o ouro, matou o irmão dele, pegou o ouro, mas não libertou Atahualpa. Continuou tentando fazer ele virar cristão, tentando converter ele ao cristianismo, certo? Acusando ele de assassinato, né, justificando que ele, né, quis que o irmão dele morresse. Ele acaba tentando converter ele ao cristianismo, e a partir disso, Atahualpa é morto, certo? Francisco Pizarro mata Atahualpa. Pois bem, o povo Inca não gostou nada disso. O povo Inca, a partir da morte de Atahualpa, acaba criando uma força conjunta contra os espanhóis. Uma resistência Inca que dura 40 anos. Ou seja, o Império Inca não conseguiu ser vencido durante 40 anos. Então, de 1931, que Francisco Pizarro entrou e teve contato com o Império Inca, até 1572, certo? Eles não conseguiram dominar o Império Inca. O Império Inca se revoltou por causa da morte de Atahualpa e
fez uma verdadeira cruzada contra os espanhóis. Os espanhóis sofreram muito, muitos homens foram mortos também. Mas o último imperador inca se chamava Tupac Amaru, foi morto e foi vencido. E aí, né, foi morto e foi vencido, e aí o Império Inca é dominado pelos espanhóis, mas após muita luta, muita resistência. Então, Tupac Amaru morre, o Império Inca é dominado pelos espanhóis, né? Então, esses fatores internos, né, que a gente falou ali, contribuíram para o declínio dessa civilização, não só a questão dos espanhóis, mas a questão dos irmãos brigarem e outros fatores também derrubaram esse Império Inca e contribuíram para esse declínio. E como, ao contrário dos maias, que não tiveram contato com os espanhóis, os astecas, que tiveram contato com os espanhóis, mas foram facilmente dominados por aquela ideia de que viria um Deus, o Deus que viria um dia, e Hernán Cortés se fez esse Deus, então foi mais fácil dominar os astecas. Os incas não. Os incas se revoltaram por causa da morte de Atahualpa, e a partir desse momento, a partir da morte de Atahualpa, o povo se revoltou durante 40 anos, a base de muita luta e muita guerra, até que os espanhóis, com mais armamento, com uma sofisticação militar melhor, já, né, tinham canhões, tinham outro tipo de armamento, e aí acabaram derrotando os indígenas incas das sociedades andinas, certo? E aí acabou a civilização inca. Aí eles entraram no Império Inca, saquearam, destruíram, levaram todo o ouro que puderam, né, destruíram as cidades, enfim, os incas fugiram para as montanhas ali, resistindo, e foram fugindo das montanhas, porque era um território que eles conheciam o inverno lá, eles sabiam lidar com aquela região, por isso que foi tão difícil, porque as estradas, eles tinham as estradas ali, eles conheciam toda aquela região, eles sabiam resistir ao inverno e ao ar rarefeito, que é muito difícil de conviver, né? Demora para se acostumar com o ar rarefeito, e eles já eram acostumados. Então eles foram fugindo para as montanhas e lutando contra os espanhóis. Enfim, foram dominados em 1572. E agora vamos para uma pequena síntese do que nós conversamos aí sobre o Império Inca. Então, sintetizando o que a gente conversou, que a gente estudou hoje, vemos que os Incas eram da região andina, eram dos Andes, certo? Ao contrário dos astecas e dos maias, que eram da região do Planalto mexicano, os Incas eram da região andina. Tudo bem? Ali na região, que faz na região do Oceano Pacífico, ali, que abrange aqueles países que são Cusco, que foi a capital do Império, né? E partes da Bolívia, da Argentina, do Chile e do Equador. Um governo teocrático, assim como os maias, os astecas, os incas tinham um governo teocrático, representante de Deus e do povo, certo? O rei e a representação religiosa do povo. Tinha o Ailu, né? As pequenas aldeias, né? Essas pequenas aldeias que ficavam, que percorriam por todo o Império, né? Nessa região montanhosa, nessas pequenas aldeias, esses pequenos Ailus, esses conglomerados de populações que viviam em pequenas aldeias, dominadas sempre por aldeias maiores e pela centralização do governo, certo? Eles criavam animais, ao contrário dos seus irmãos maias e astecas, eles criavam animais para terem a sua carne, né, a alimentação da sua carne, e para lã, né, porque uma região montanhosa, na verdade, é uma região muito fria,
Então, eles tinham a lã, né? E para transporte, né? Os animais também transportavam para cima e para baixo, foi o que nós vimos, né? Eles eram transportados, as lianas. A agricultura em região montanhosa, os terraços, né? A questão da agricultura é um pouco diferente dos irmãos astecas, né? A agricultura, como era uma região montanhosa, eles aproveitavam a água, ela descia, eles aproveitavam a escassez de água a partir dessa maneira de cultivar da sua agricultura, né? Cultuavam o Deus Sol, que é a sua principal divindade, que é o filho de Viracocha, o Deus Sol, onde tinham templos espalhados do Deus Sol em todas as cidades, né, do Império Inca, né, sua principal divindade. Também faziam sacrifícios de animais e de seres humanos, certo? Principalmente quando tinham algum evento importante na sociedade, eles faziam esses sacrifícios, certo? Como eles não desenvolveram a escrita, era baseado na tradição oral, todos os seus mitos, todas as suas tradições eram passadas através da oralidade, certo? Não desenvolveram nenhum tipo de escrita, a não ser o quipu, que eram aqueles cordõezinhos que eram os números, né? Na arquitetura, grandes construções de pedras, que eram pedras encaixadas, sem argamassa, certo? Fora a grande quantidade de estradas que eles construíram. E essas estradas, tem uma curiosidade, eles tinham nessas estradas mensageiros, certo? Esses mensageiros eram chamados de chaquis, né? Eles levavam mensagens de um lado ao outro, no lombo de animais, ou correndo. Então, essas estradas, elas tinham uma comunicação entre as cidades, mesmo sendo uma região montanhosa e de difícil acesso, eles tinham essa questão dos mensageiros. Os mensageiros, eles pegavam uma mensagem aqui e já levavam para outra cidade, e eles levavam, muitas vezes, eles tinham postos de mensageiros, certo? Desses chaquis. Então, essas estradas eram muito importantes para eles, porque o mensageiro de uma cidade ia até o mensageiro de outra cidade, esse mensageiro de outra cidade levava informação para outra cidade, então a ligação era enorme entre essas cidades. Como não tinha WhatsApp, né, eles faziam assim, corriam nessas estradas, ou assim, ou às vezes na lhama, mas às vezes caminhando e correndo era mais rápido, porque a lhama é um animal mais lento, ela não é como um cavalo, né? O cavalo ele vai rápido. A lhama não, ele é um animal mais lento, ele é acostumado a caminhar nas montanhas. Então, enfim, eles tinham esses mensageiros que unificavam todo o império a partir dessas mensagens que eram trocadas de uma cidade a outra pelos chaquis. Metalurgia em ouro e prata, essa metalurgia que chamou a atenção do nosso excelentíssimo senhor Pissarro, né? Que acabou dominando esse povo, um pouco principalmente pelos seus conflitos internos, porque imagina, com conflitos internos, eles conseguiram resistir durante 40 anos. Mais cedo ou mais tarde eles iam cair. Mas por 40 anos resistiram tendo conflitos internos. Se não tivesse conflitos internos, Pizarro ia sofrer muito, muito, muito mais. Certo? Então assim acabou com Tupac Amaru morto em 1572. E aí, enfim, termina o Império Inca. Certo? Então, o Império Inca termina nesse momento, quando Tupac Amaru é morto, certo? E aí, então, agora sim. Então, Tupac Amaru é morto e o Império Inca é dominado. Certo? Então, até aqui, a gente falou sobre a civilização asteca, a civilização maia, e agora terminamos com a civilização inca, certo? Esses povos, maias, astecas e incas, foram os povos que foram extremamente desenvolvidos, como nós vimos, desenvolvidos na sua sociedade, uma sociedade hierarquizada, uma sociedade totalmente bem organizada, com estruturas em pedra, com templos, com sacerdotes, com nobres, com escravos, toda hierarquizada, né? Sendo extremamente organizada, com agricultura, com criação de animais em alguns casos, né?
agricultura de vários produtos, enfim, uma sociedade extremamente organizada, populações imperiais, um império muito grande, né? Vários povos que tiveram impérios, né? Os incas, os astecas tiveram impérios, grandes impérios com milhões de habitantes. Então, essas são as populações pré-colombianas que se desenvolveram de uma maneira, vamos por assim dizer. Agora, nos próximos vídeos, nós vamos falar de outras civilizações pré-colombianas que se desenvolveram de maneira diferente, até por não estar tão longe uma das outras, mas se desenvolveram de maneira bem diferente, certo? De forma mais nômade, de forma mais tribal, né? Vivendo de uma maneira mais simples, não era uma hierarquia, como, né? Não era uma sociedade hierarquizada, não era uma sociedade complexa, tão complexa como os incas, não se praticavam esse tipo de sacrifícios como aconteciam. A sua religião era a natureza. Eu estou falando dos indígenas brasileiros, dos indígenas da região aqui do Brasil, né, na costa atlântica, e dos indígenas norte-americanos, né, os Apaches, os Navajos, os iroqueses, né, esses são muito semelhantes na maneira de viver, na maneira de se socializar com os indígenas brasileiros, né? Cada um com a sua particularidade, é claro, existiam muitos povos. Então, aqui deixamos essa sociedade hierarquizada, essa sociedade que tiveram grandes construções em pedra, para partir para outras que não fizeram construções, que vinham de forma mais nômade, de caça-pesca, e com uma agricultura bem incipiente. Então, nos próximos vídeos, nós vamos falar desses outros povos, e espero que gostem, que estejam gostando até aqui. Pelo menos a minha intenção é passar um pouquinho de conhecimento para vocês da minha pesquisa sobre essas populações. Claro que se eu for falar de cada uma bem detalhadamente, eu vou ter que ficar aqui horas e horas e horas para falar de cada imperador asteca, cada imperador inca, cada deus maia. Então, é só um recorte, é só uma visão panorâmica, ampla, dessas civilizações e como elas viviam, uma visão geral. E para a gente, né, ter uma ideia da nossa sociedade e nossa herança, né? Nossa herança, porque a gente acha que está muito longe, mas o Peru está logo ali, gente, certo? E a influência teve, encontraram, como eu falei, da mesma forma que eu falei, encontraram vestígios da civilização inca no Brasil, certo? Luzia tinha 15 mil anos o esqueleto e era de uma população negroide que veio dos aborígenes africanos, dos aborígenes australianos. Então, a gente acha, mas a gente é completamente interligado, certo? Completamente interligado. Então, espero que estejam gostando e isso atinge diretamente nós que vivemos aqui na América, certo? Então, eu vou deixar agora vocês e vou falar sobre o próximo áudio, vai ser sobre as civilizações que viviam com menos estrutura, como eu falei, e viviam mais sem hierarquia e de uma maneira mais simples, certo? Até o próximo vídeo, obrigado.